Falando ainda do Poder Judiciário, em Brasília, o ministro Nunes Marques, que assume amanhã a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, convidou o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, para o evento, apesar da prisão domiciliar. Essa informação é uma apuração da nossa analista de política, Basília Rodrigues. A apuração já está no site, na coluna da Basília. E o que ela nos conta? A interlocutores, Nunes Marques afirma que seguiu a praxe de cerimônias do tipo, ao encaminhar convites para todos os ex-presidentes do Brasil vivos, como Dilma Rousseff, Fernando Collor de Mello, José Sarney. O TSE, com isso, também incluiu Jair Bolsonaro. O presidente Lula também foi convidado. Para conseguir ir ao evento, Bolsonaro precisaria de autorização do ministro Alexandre de Moraes, relator da execução penal do julgamento pela tentativa de golpe de Estado. Nunes Marques foi o primeiro indicado por Bolsonaro ao STF em 2020. Dos 7 ministros do TSE, 3 são do STF e, por isso, há um rodízio entre os ministros. Nunes Marques assumirá a presidência da Corte pelos próximos 2 anos, no lugar da ministra Carmen Lúcia. O ministro André Mendonça, também indicado por Bolsonaro ao STF no ano seguinte, em 2021, ocupará a vice-presidência. De perfil mais discreto, Nunes Marques entra na sua fase de maior protagonismo agora no Judiciário, porque vai comandar o processo eleitoral desse ano. Ele já estabeleceu algumas diretrizes. Vai defender o sistema de votação por meio das urnas eletrônicas, quer fazer parcerias com universidades para combater os efeitos da inteligência artificial nas campanhas e usar menos a Polícia Federal em ações de monitoramento das redes sociais e adotar posição menos intervencionista da Justiça no debate eleitoral. E esse último ponto marca uma forte diferença da condução das eleições de 2022, em que o TSE foi presidido pelo ministro Alexandre de Moraes. No lugar de retirar conteúdo do ar, Nunes Marques defende o uso preferencial do direito de resposta. Segundo aliados, para tirar a Corte Eleitoral do foco e deixar o protagonismo para o eleitor e também para os candidatos. Vamos acionar o Yander Porcela para a gente ouvir um pouco da análise dele em relação a essas expectativas de condução da Justiça Eleitoral, do TSE, nesse ano decisivo, nesse ano de eleições mega polarizadas, né? Como vem sendo polarizadas, mas agora a gente vê que há um recrudescimento desse processo. O próprio STF também, a gente falava sobre isso agora há pouco, Yander, no foco das campanhas, no foco das críticas da oposição, levantamentos de pesquisa mostrando que há sim uma crise de imagem, uma falta de credibilidade da população com o STF, e isso é combustível para que a oposição encampe esse tipo de discurso. Só que há uma preocupação, sobretudo nessa eleição, mas uma preocupação que já vinha existindo em eleições anteriores, sobre os limites do uso da inteligência artificial, sobre a presença das campanhas nas redes sociais, preocupação voltada para a disseminação de desinformação e fake news. E aí a apuração da Basília trouxe um ponto importante dessa nova condução, dessa nova gestão da Justiça Eleitoral, que é menos intervencionismo, que foi uma marca de Alexandre de Moraes nas últimas eleições, para evitar a desinformação. E aí o próprio Nunes Marques quer priorizar direitos de resposta, mas há um problema nessa questão. Quando há desinformação, muitas vezes a resposta não é suficiente para conseguir conter os danos dessa desinformação, para fazer com que ela pare de ser propagada. E aí é uma preocupação grande num processo eleitoral como o que nós estamos vivendo agora em 2026. Qual é a sua análise em relação a essa nova gestão? Lívia, com certeza vai ser uma gestão diferente da gestão do ministro Alexandre de Moraes em 2022. O ministro Alexandre de Moraes tem um perfil mais contundente, ele tomou várias decisões lá durante o período eleitoral de remoção de conteúdo. A gente acompanhava isso, tinha muita coisa ali acontecendo nas redes sociais, muita informação falsa circulando também no WhatsApp, em diversos
aplicativos, e o ministro foi muito atuante, muito ativista nesse ponto durante a eleição. Nunes Marques tem prometido ser mais discreto, ter uma atuação ali do TSE mais branda, né, nesse sentido de remoção de conteúdo, e ele tem tentado, o Nunes Marques, tem tentado, Lívia, se preparar o TSE antes da eleição, ou seja, ele está conversando com muita gente, especialistas, empresas, para tentar ali, evitar o uso de inteligência artificial para disseminar informações falsas. Ele tem tentado se precaver, mas o problema, Lívia, é que essa desinformação que a gente acompanha há bastante tempo, ela só aumenta, né, cada vez mais. Quem vai disseminar notícias falsas, inventa, ali consegue novos instrumentos para fazer isso de forma muito rápida e que acaba chegando nos eleitores, ali acaba alcançando um número muito grande de eleitores. Então, já está muito difícil de acompanhar, de a Justiça Eleitoral acompanhar esse tipo de desinformação. Então, se chegar ali no período eleitoral e de fato tiver muita desinformação circulando, talvez fique um pouco difícil para o próprio ministro não agir, Lívia, porque a gente vai ter, claro, muita gente acompanhando ali o que está sendo disseminado nas redes sociais, o que é falso, o que não é. Acho que, por mais que o ministro agora prometa uma gestão mais discreta, talvez ele não consiga fazer isso, porque apesar de, claro, a presidência do TSE ser definida ali pelo perfil do ministro que está ocupando num determinado momento, há alguns imperativos que são da própria legislação. Então, tem algumas ações que talvez sejam inevitáveis de serem tomadas, de remoção de conteúdo, se for algo muito gritante. Tudo isso, claro, a gente só vai saber no próprio período eleitoral, mas essa promessa de um TSE menos atuante e deixando mais para o eleitor definir, me parece que pode não se sustentar, pode não ficar em pé. Como você mesma falou, Lívia, isso pode gerar um problema, que é quando você coloca apenas um direito de resposta, o estrago pode já estar feito, e aí a pessoa que leu a notícia falsa, ela pode nem ler o direito de resposta. Então, é uma estratégia que, claro, seria muito bom se o TSE não tivesse que agir, mas no contexto em que a gente está, de muita polarização, de muita desinformação circulando nas redes sociais, parece um pouco difícil que o TSE não tenha que agir, Lívia. Obrigada por enquanto e, Ander, até já já.